Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nesse momento eu estou aqui para falar para vocês ou com vocês sobre algo que para mim é importante falar, que eu sinto a necessidade de falar, que é sobre a questão de se frequentar um templo religioso cristão, de se ir ao que as pessoas chamam de igreja, mas na verdade ali é o templo, a igreja somos nós, eu sei disso. Mas eu quero falar sobre esse assunto porque nos últimos dias, nos últimos tempos, tem aumentado muito, muito mesmo, o número de pessoas que fazem parte de um movimento, de um novo movimento, chamado de desigrejados ou desinstitucionalizados. É um nome estranho, né? Assim, para muitos. Desinstitucionalizados. Mas essas pessoas, elas são pessoas que um dia, alguma vez aí atrás, há tempos atrás, pertenceram a alguma igreja, a alguma denominação religiosa, a algum templo, frequentavam um templo regularmente, mas que pararam de frequentar o templo, se desligaram da instituição religiosa e agora elas vivem fora dos templos, desligadas das instituições religiosas e permanecem, muitas delas permanecem estudando a palavra, orando, louvando, vivendo uma vida cristã, normal, dentro da palavra, mas sem estar ligada a alguma instituição religiosa. Até aí, para mim, não vejo nenhum problema. Mas o grande problema é que essas pessoas, elas, além de terem saído dos templos, de se desligar das instituições religiosas, elas também taxam como erradas as pessoas que continuam nessa prática. E aí é onde está o problema. É aí onde mora o perigo. Porque está lá escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, porque aquele dia se aproxima, o dia da volta de Jesus, né? Aquele dia se aproxima. Olha só, faz 20 anos que eu frequento um templo cristão. Eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, frequento há cerca de 20 anos um templo cristão. E não deixo de frequentar esse templo, apesar de ter já ouvido muitas e muitas argumentações desse grupo de desigrejados, desinstitucionalizados, nome difícil de se pronunciar, mesmo tendo ouvido muitas e muitas e muitas vezes, pessoalmente, por vídeo, por áudio, através dos grupos de WhatsApp, as argumentações deles do porquê de não ir ao templo, eu não vejo nenhum problema em ir ao templo. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque esta prática, para mim, é saudável espiritualmente falando. Me faz bem espiritualmente falando ir ao templo, congregar com meus irmãos na fé, as pessoas que têm a mesma fé que eu, a mesma esperança, que têm o mesmo pensamento. É bom para mim estar com elas lá no templo. Me faz bem. Quando eu não vou à igreja por alguma razão, para o templo no caso, por alguma razão, por algum motivo óbvio ou justificável, eu não me sinto bem, eu me sinto incompleto. Eu passei um dia que era regularmente escolhido para estar com meus irmãos na fé, eu passei aquele dia sem estar com meus irmãos na fé. Isso para mim não me faz bem, eu não gosto. Não me faz bem. Mas para mim é espiritualmente saudável estar lá. Ir 3 vezes, 4 vezes por semana, 2 vezes, não sei, ao templo para estar com meus irmãos na fé. É muito bom. Essa era uma prática dos próprios discípulos, os primeiros discípulos de Cristo. Lá em Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47, diz que todos os dias eles estavam no templo, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo,
partindo pão de casa em casa, nas casas uns dos outros também. Mas eles não deixavam de estar lá no templo, embora eles congregassem, se reunissem também nas casas uns dos outros, onde eles partiam o pão, e ali o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, diz lá o texto de Atos 2, 46 e 47. Então, primeiramente, para mim é importante e espiritualmente saudável ir ao templo, regularmente falando. E o segundo é porque eu não vejo nenhum mal, nenhuma transgressão em ir ao templo congregar com meus irmãos na fé. Não vejo nenhum problema nisso. Nenhum problema. Desde que, eu não vejo nenhum problema desde que o que seja pregado lá no templo seja coerente com o que está na palavra de Deus. Não exista distorção. Não exista mentira misturada com verdade. Desde que isso aconteça. Desde que, vejam bem, desde que as pessoas vivam o que pregam e desde que o que for feito lá dentro do templo tenha base bíblica. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem realmente templos religiosos, denominações que se dizem cristãs, onde o que é feito lá não tem base bíblica, misturam verdades com mentiras e mistura macumbaria com feitiçaria, com cristianismo, com misticismo e espiritismo. Aí eu não vejo nenhum problema em você se afastar desse lugar. Mas se há um local onde você se reúne com seus irmãos na fé e que a base bíblica dentro do que eles fazem lá, se eles pregam a verdade sem mistura e vivem o que pregam, qual o problema de você não estar nesse lugar? Qual o problema de você ir a esse lugar, aliás? Regularmente. Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Não importa se é na casa, se a reunião dos irmãos é na casa, se é do templo, se é embaixo de uma árvore, se é à beira de um lago, pessoas ali sentadas lendo a palavra, louvando, orando. Se essa reunião ela tem base bíblica, coerência bíblica, qual o problema de ser no templo, de ser embaixo de uma árvore, de ser na sua casa, de ser à margens de um lago? Não há problema nisso. Então nós não podemos radicalizar as coisas e querer que todo mundo saia dos templos, todo mundo deixe de frequentar a denominação, sendo que às vezes ele está em uma denominação, em um templo, onde a coisa é coerente, onde existe algo salutar ali, cotidianamente falando, dentro da palavra de Deus, espiritualmente falando, e que faz bem a pessoa. Agora, se você frequenta um templo, uma denominação, onde existe mistura de misticismo, espiritismo, candomblé, coisas estranhas, que quando você abre a palavra você não vê coerência, aí caia fora mesmo e procure um grupo, ou um local, ou um templo, ou uma denominação que tenha mais coerência bíblica. Esse é o meu recado para vocês. Que Deus abençoe a todos.